uma pergunta simples, mas que com certeza é difícil ao mesmo tempo. Uma espécie de o que é a vida, né? Por que o socialismo? Por que o socialismo? Existe essa resposta, né? Acho que a gente pode caminhar por duas linhas possíveis, né? Acho que existe uma linha de compreensão sobre a construção de uma sociedade que possa emancipar as pessoas e libertar a opressão do homem pelo homem, né? Que eu acho que tem esse apelo, né? Então, acho que para mim, por um lado, o socialismo representou essa virada que permitiria a visão e o vislumbre de uma outra realidade possível, né? Mas que eu acho que ainda se encerra dentro de um campo muito sobre valores, né? Muito sobre que tipo de mundo se quer. E, por outro lado, o socialismo-comunismo, sobretudo nesses últimos 5, 6 anos, se tornou muito mais um veículo para poder compreender essa realidade e para poder alterá-la cientificamente. Sim. Então, eu acho que o marxismo, né, a imortal ciência do proletariado, ela tem um tipo de apelo quando você entende o método do materialismo, quando você, de fato, ali entende qual que é o processo que está sendo elaborado no desenvolvimento da escrita, nas teorias e tal, que é a utilização da história para poder dar essa consistência, que eu acho que é uma coisa muito foda. Eu acho que é um negócio que dá muito poder, assim, sabe? Porque você consegue ver realmente que a estruturação da forma de como a gente vive, ela não é natural. Ela não é um negócio que foi construída, dada por uma dádiva dos céus, ela não é uma coisa que vem do nada, ela não é uma coisa que vem do espírito, ela não vem da mente das pessoas. Não, é subjetividade. Ela puramente a subjetividade. É isso, ela é um produto concreto da forma de como a gente vive a realidade constantemente, né? Então eu acho que perceber isso é muito interessante, porque aí você percebe também que a humanidade, ao longo desse desenvolvimento, ela foi tendo escolhas, né? Ela foi conseguindo produzir essas escolhas de acordo com o cenário em que essas lutas se colocaram. Sim. E aí, acho que perceber isso e dar essa materialidade, né? Você conseguir conferir esse lugar para a história, porra, para mim é uma coisa fuderosa, velho. É uma coisa, assim, que tem um poder muito grande, porque você não tem como negar o processo histórico, né? Acho que você não tem como negar que a luta de classes existe, Sim. né? E é isso, acho que no final das contas, quando você vai adentrando essas ideias, quando você vai tendo acesso a isso, entrando em contato, você se percebe, né, como um sujeito histórico, como alguém que está ali inserido dentro dessa realidade, dentro desse presente, que está também disputando um passado, e aí você se vê nesse lugar, né, a qual classe você faz parte. Então acho que para mim compreender o comunismo nessa perspectiva, né, para além só de um desejo pessoal, né, de realmente querer que as pessoas não passem fome, né? Queria ver que as pessoas tenham uma vida digna, que elas possam ter a possibilidade concreta de fazer escolhas, né? Que elas não tenham esse processo de alienação do trabalho e tudo mais. Uma coisa que pessoalmente sempre foi muito presente assim na minha vida por muito tempo. Mas a partir do momento que isso se transforma em uma visão mais científica desse processo, né? E portanto entendendo isso como esse produto histórico que é de fato, né? Essa elaboração ao longo do tempo, aí eu acho que o negócio fica muito forte. Tem uma frase do Lenin em um texto que acho que três teses sobre Marx, 3 textos sobre Marx, não lembro agora o nome do texto, mas é uma frase muito foda que ele diz assim: o marxismo é onipotente porque é exato. E aí eu acho que confere muito esse lugar mesmo, porque o estudo da economia política, né, do capital, mas também de outras formas de vislumbre da sociedade, acabam dando essa materialidade que tem um poder muito grande, né? Tanto que você vai ver, sei lá, a gente está falando de elaboração do marxismo, né? Então, realmente ali do método da virada, do abandono do idealismo e tal, 1848, 1850, né? A gente está falando mais ou menos assim, dessa época. E num período depois de 65 anos, 60 anos, 67 anos, a gente tem a primeira revolução operária da história que se constituiu a partir do uso desse instrumento. Então é um negócio que tem muito poder. É um negócio que tem uma capacidade de convencimento, de pertencimento das pessoas que é muito grande. Acho que, inclusive, nessa época de crise que a gente vive, é por isso que até as pessoas veem essa perspectiva, o marxismo, começam a se interessar por essa literatura, não só porque ela tem um lado apelativo legal, né? De tipo, sei lá, a estética da foice e o martelo, a estética de alguma coisa, mas porque ela de fato consegue dar essa consistência para a realidade que escapa
do idealismo, que escapa da imaginação liberal, do espírito, dessas coisas que não são palpáveis. Oferece um caminho lidando com a realidade, né? Eu acho que ela vai permitir que a gente possa perceber que a humanidade, ela pode se tornar sujeito histórico da sua própria história, mas para isso ela precisa tomar a história de assalto. Para isso ela precisa realmente entender como essa economia política está organizada, como essa estrutura está organizada, e é por isso que é um movimento que sempre foi historicamente perseguido, criminalizado, silenciado, apagado, porque, porra, você imagina, os caras criarem essas ideias, e você tem muitas contribuições de outras pessoas, de outros grupos e tal, e isso conseguiu produzir a maior experiência histórica da história da humanidade, a Revolução Soviética, que é um ponto de virada completo na maneira de como a gente existe e de como a gente pode ver e viver a vida. Né? Então eu acho que, nesse sentido, é uma coisa que me pega muito. É a possibilidade concreta e real de emancipação, que não é só um sonho imaginário, né? Que não é só tipo, como vai ser o socialismo, como será o comunismo, como será... Mas você consegue perceber que são essas ações no tempo presente, nessas articulações, nesses movimentos, que o homem faz a sua história, né? Mas que não faz da maneira como quer, porque recebe a história em circunstâncias que ele não escolhe. Né? Então a gente tem que lidar com esse passado, tem que lidar com essas coisas sem ter escolhido isso, né? Sem ter feito isso. Então eu acho que isso dá uma potência de vida que é muito grande, né? Acho que você vê aí o sentido na frase do Marx, né? Que o proletário não tem nada a perder a não ser os seus grilhões. Né? Então eu acho que isso é um negócio assim muito forte. Muito forte. Só que assim, vamos lá. A gente pensou todo esse discurso numa pegada mais século XIX, século XX, sobretudo, e pegar a experiência da União Soviética é uma coisa bem diferente, inclusive, porque a gente está falando de século XX, o século das tecnologias e etc. E ver uma experiência como essa disputando território e narrativas é de suma importância. Mas como discutir o socialismo e o comunismo no século XXI, sobretudo a entender que nesse capitalismo tardio, o qual a gente se insere, a disputa desse espaço é cada vez mais desmobilizadora, cada vez mais se desorganiza o trabalho, a divisão internacional do trabalho faz com que esse trabalho se desorganize cada vez mais. Como discutir essa organização do trabalho e a possibilidade de um socialismo no século XXI dessa maneira? Não, perfeito. Eu acho que, especialmente porque a gente está falando de Brasil, né? A gente está falando dentro de uma realidade que está inscrita em um contexto que é muito diferente do que existia no Império Russo. Então, acho que é foda a gente conseguir resgatar essa experiência soviética e outras experiências como a cubana, a vietnamita e tal. Eu consegui trazer isso como esses exemplos práticos, mas que dizem muito pouco sobre a nossa realidade, né? Que dialogam muito pouco com os problemas que hoje são concretos para a classe trabalhadora brasileira. Então, eu acho que trazer essa discussão à tona é justamente mostrar que é possível construir esse caminho dentro dessa realidade, pensando e analisando como o Brasil existe dentro desse cenário capitalista. Então, é pensar esses caminhos do socialismo e comunismo de acordo com a forma como essa realidade está inserida para nós. Então, como a gente pode perceber isso, né, por exemplo, ou dessa necessidade? Da gente ver, por exemplo, que hoje no Brasil, mais de 50% da mão de obra que existe é informal. Sim. Ou seja, é uma mão de obra que não tem nenhum tipo de segurança jurídica, que está cada vez mais colocada em lugares de subemprego, em lugares de emprego de baixa complexidade. Ou a gente vê, por exemplo, que o modo de como o capitalismo... eu vou falar brasileiro, né, mas eu acho que é importante entender que tudo isso está mundializado. Né? Então, quando a gente fala de capitalismo brasileiro, a gente tem que entender que o capitalismo brasileiro está inserido num contexto mundial, num contexto histórico geral, a qual ele serve. Sim. Então a gente vê, por exemplo, o capitalismo brasileiro é esse que é responsável pela produção dos commodities, da soja, do milho, do café, e aí ao mesmo tempo em que esse discurso aparece como progresso, como avanço, o café está custando R$30 no mercado. Sim. As pessoas não estão tendo dinheiro para pagar aluguel. E aí ao mesmo tempo você observa que existe uma concentração de riquezas que é cada vez maior, né? Então essa produção toda que a gente faz o tempo inteiro, que a gente está trabalhando, ela é apropriada de maneira privada por poucas pessoas. Então eu acho que pensar o caminho dessa construção, né, de fazer esse debate,
é de perceber o Brasil nesse lugar, né? De perceber o Brasil nesse lugar em que a gente está vendo a privatização de grandes estruturas públicas, né? Que a gente está vendo o avanço do capital privado sobre o SUS, a gente está vendo o avanço do capital privado sobre o controle da mineração, que provocou desastres como Mariana e Brumadinho. Sucateamento de serviço público, né? Não, total. SUS, Correios. Semana passada mesmo, né? A gente viu que teve a liberação para hospitais privados oferecerem exames para zerar a fila do SUS e, em troca, o governo perdoaria as dívidas dos planos de saúde dos hospitais privados. Então, tipo, ao invés de você jogar dinheiro para o Estado brasileiro fazer isso e conseguir organizar esse processo, você vai jogar dinheiro, você vai perdoar essas dívidas para planos de saúde que oferecem cada vez menos cobertura e lucram cada vez mais. Para hospitais privados como o da Prevent Senior, que chegou a sofrer processos por fazer testes laboratoriais usando cloroquina na pandemia. Sim. Então eu acho que todas essas questões são esses momentos pontuais, né? São esses saltos do tigre da história que fazem com que a gente possa ver realmente como essa estrutura está consolidada. E aí como que a gente pode lutar para isso, né? Aí eu acho que a gente vê que nos últimos 30 anos a classe trabalhadora brasileira tem sofrido derrota atrás de derrota. Sim. Com privatização de estatais, com diminuição da participação do Estado na economia geral. Reforma da Previdência. Reforma trabalhista, a gente vê a lei de drogas de 2006. Pejotização avançando pra caralho. Encarceramento em massa, a gente vê coisas que afetam a classe trabalhadora. Então, você, trabalhador, né, que tá vendo aí o Desencontros Podcasts, você pode ter certeza que você vai encontrar alguém que hoje tá dependendo de trabalho de aplicativo, que é um trabalho que a pessoa é obrigada a ficar 10, 12 horas dentro de um carro. Você vai conhecer alguém que precisa, por exemplo, comprar um negócio e vender isso na feirinha, vender isso na praia, porque é isso, ou a fome, porque não consegue arrumar emprego, ou cada vez mais pessoas dependendo de programas sociais, e o aluguel aumentando, e o preço aumentando, e ao mesmo tempo as pessoas, alguns grupos ficando cada vez mais ricos, né? Essa desigualdade, enfim, essa forma de injustiça que vai crescendo cada vez mais, né?